Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Recebendo para as duas emissoras TV Mar e TV Cidadã, o meu amigo Álvaro Menezes. Álvaro Menezes, que foi presidente da Casal, engenheiro sanitarista, uma pessoa que é preocupadíssima com essa questão, que eu insisto em dizer, pelo amor de Deus, por que é que os governantes têm medo do buraco? Tem medo porque está enterrado? Tem medo de quê? Sem saneamento nós não temos saúde, e sem saúde nós não temos uma população que possa ser educada, que possa se desenvolver como manda o figurino. Saneamento é básico, saneamento é importante. Álvaro Menezes, como vai você? Que prazer, estava com saudade de você. Tudo bem, Geraldo. Eu sou quem agradece a oportunidade de Que mais é uma vez, isso? não só lhe encontrar como amigo, como pessoa, mas também de participar do seu programa, de poder discutir um tema, como você disse, tão importante como o saneamento básico para a vida de todos nós. Eu acho que precisa de educação básica para pensar em saneamento básico, você não acha, não? Acho que sim, eu acho que tudo de fato, como dizem as pessoas mais estudiosas do que eu, a educação é a base de tudo. Então, se você vem com essa formação desde a escola, as crianças entendem a importância de cuidar bem da água, de proteger o meio ambiente, de entender o valor da água, o valor do serviço de saneamento, saber o que é isso, elas vão crescendo com um conceito cidadão da vida, da importância do saneamento, da importância de atuarem na preservação do meio ambiente e na construção de um mundo melhor para todos. Eu acho que tudo de fato começa com a educação. De certa forma, tem havido ao longo do tempo alguma evolução nesse sentido também. Hoje nas escolas Não se tenha fala dúvida. muito nisso também. Nas universidades também a gente já tem vários cursos ligados à área de saneamento ambiental, de engenharia sanitária. Mas transformar todos esses conceitos teóricos em ações práticas é que tem sido o grande desafio. Aí entra, ontem eu conversava com uma economista aqui e eu dizia o seguinte, onde é que, quem interfere em quem? A política interfere na economia ou a economia interfere na política? Então a questão do saneamento também sempre me leva à política, né? A política interfere na falta de saneamento mais interessante nesse país? Interfere sim, é outra coisa parecida com a falta de educação, vamos dizer assim, ou com a educação teórica sem a prática colocada em implantação. A política termina sendo a nossa vida também, não né? tenha A dúvida. gente vê no Brasil hoje, principalmente, como ela tem interferido em todos os sentidos, no que a gente faz, no que a gente não faz, no que a gente pensa. O setor de saneamento é um setor que ao longo de sua história, história mais recente, vamos chamar assim, da época em que se criaram as companhias estaduais de saneamento, ele sempre esteve à mercê da visão política, né? Se essa visão política é uma visão que tem como finalidade principal fazer com que a população seja bem atendida, a gente consegue ter alguns serviços de saneamento mais sustentáveis que outros. Se essa visão política se volta para o seu próprio interesse, o seu interesse, vamos dizer assim, cartorial, localizado, os serviços de saneamento, que precisam ser para todos, eles são para todas as pessoas, eles ficam restritos a um desenvolvimento assim, pontual, dividido, partilhado, inconcluso, incompleto, nunca acabado. E é o que a gente infelizmente tem visto na maioria dos serviços de saneamento no Brasil. A gente tem uma sequência de investimentos que não são concluídos, a gente tem obras que são concluídas e funcionam mal, e a gente tem, por paradoxal que possa parecer, Geraldo, dinheiro disponível para fazer com que essas coisas aconteçam. Investir. A gente tem dinheiro para isso. O Brasil tem dinheiro. O FGTS é a nossa grande fonte de financiamento do setor de saneamento, mas infelizmente a burocracia e às vezes a própria visão política voltada para o imediatismo do seu processo eleitoral, né, que a cada 2 anos tem uma eleição e nesses momentos os interesses eleitorais são testados, o saneamento vai sendo colocado num processo de curto prazo. E o saneamento não pode ser de curto prazo, o saneamento é para a vida toda, o saneamento é uma estratégia de longo prazo, é um serviço. Saneamento não é obra, né? A obra é o começo do saneamento. Então essa visão política ela ainda não é consolidada e ela, quando é consolidada, ela é deixada de lado para que prevaleça o interesse que sustenta os políticos, com razão, que é o interesse eleitoral, né? Então o que elege político é voto. Bom, aí a gente chega num ponto que também eu discutia ainda há pouco sobre esse assunto, que é a questão esse Brasil que está mudando, entre aspas, mas pelo menos você sente que há uma preocupação de mudança, onde você nunca viu um cidadão importante, um governador, etc., ser preso do jeito que está sendo preso hoje. As coisas começam a dizer, olha gente, estava tudo errado, vamos mudar.
Agora, não adianta nada mudar, botar a gente na prisão, se não houver um novo planejamento estratégico de Brasil, onde se inclui, obviamente, o saneamento, talvez como uma das coisas mais importantes. Como é que você enxerga isso? Olha, apesar desse tumulto todo que o Brasil vive esses últimos anos, o setor do saneamento tem, assim, recentemente sido colocado numa pauta que a gente nunca conseguiu ter. Na verdade, o PAC, por exemplo, colocou o setor de saneamento na pauta das obras. A gente teve, de fato, com o PAC, um período de grandes investimentos e muitas obras no setor de saneamento. O governo Michel Temer, recém-implantado, ele colocou o setor de saneamento na pauta de infraestrutura e serviços. Isso é uma visão interessante. O que muda. Muito bem. Porque isso faz com que a gente busque, de fato, a prestação do serviço de saneamento, não somente recursos do PAC ou recursos de qualquer outra fonte que o governo federal disponibilize para fazer obras. A busca hoje, e isso tem sido discutido de forma bem mais ativa, é para que os investimentos aconteçam para o serviço. E quando eu falo em serviço, eu quero dizer a operação, a gestão. Você tem muitas vezes que construir uma obra nova, mas essa obra nova tem que ser incluída num processo de gestão, de operação. Muitas vezes você não precisa fazer uma obra nova, você basta ter uma melhoria de gestão, reduzir perdas, controlar a má operação dos serviços de água e esgoto. Isso faz com que a prestação do serviço melhore, o prestador do serviço, seja ele público ou privado, passe a ter um resultado melhor para a sua sustentabilidade e todos ganham. Então a gente tem discutido isso hoje e o próprio PPI, o Programa de Parceria de Investimentos que o governo federal lançou, ele abre de novo esse leque. O que a gente precisa ter, e acho que isso também pode entrar naquela linha da esperança em esperança, como disse Dom Evaristo Arce, dizia antes de morrer, é claro, de esperança em esperança, a gente vai vendo assim tentativas que podem se consolidar. E a gente tem hoje bons exemplos. Mas eu estou gostando muito do que você está falando, porque muda um pouquinho a perspectiva do que pode vir a acontecer. Exatamente. Não é? Agora eu te pergunto, o caso, por exemplo, como a cidade de Maceió, onde nós vemos o famoso caso do Salgadinho, com todos aqueles esgotos ligados ali, etc. Entra prefeito, sai prefeito, não tem solução, não tem solução? Tem. O Salgadinho tem solução, como muitos outros problemas de esgotamento sanitário tem nas áreas urbanas brasileiras. Essa solução passa por coisas que o próprio governo do estado já iniciou, né? O esgotamento sanitário da região do Farol, o esgotamento sanitário da própria bacia do Reginaldo, esgotamento sanitário de outras áreas da cidade que contribuem para a bacia do Reginaldo. Essas coisas começaram. O que a gente sempre fica um pouco reticente a esses processos é que eles de fato precisam ter garantia de continuidade. E essa garantia de continuidade não é somente você conseguir recursos para que as obras persistam. É preciso você garantir que as obras, à medida que sejam concluídas, elas sejam bem operadas, elas sigam funcionando bem, porque os estudos recentes que a gente tem visto e participado mostram que a deterioração dos sistemas existentes causa muito mais prejuízo do que você não ter o recurso para fazer obras novas. Muito bem. Você precisa de fato fazer com que a boa gestão do serviço gere recurso suficiente para que você tenha capacidade de manter o que você já tem. Muito bem. Né? Agora, são obras efetivamente caras, sem dúvida. Normalmente as obras de esgotamento sanitário são obras caras. São obras caras. Principalmente porque hoje a gente não faz mais obras de esgotamento em áreas onde não há urbanização. Muito bem. A gente encontra urbanização, a gente encontra interferências. Exatamente. Então as obras se tornam mais difíceis, mais caras, tá? E exigem uma competência maior, uma capacidade maior de fazer. Ô Álvaro, por exemplo, bom, já que você falou em áreas urbanizadas, por exemplo, eu soube, não sei se a coisa está funcionando, que as novas obras, os novos prédios construídos na L101 Norte, eles têm o próprio saneamento deles. Eles precisam ter, porque ali não tem saneamento Exatamente. público ainda. Então, isso funciona? Funciona. O que a gente precisa ter cuidado, e aí eu tenho certeza que o Instituto do Meio Ambiente faz esse trabalho com atenção, é que tipo de sistema de tratamento está sendo implantado, para que ele não gere um problema maior de contaminação do solo, de contaminação do mar. Isso pode vir a ter uma regra que defina as novas construções e que até barateie a necessidade de um investimento do Estado na área pública? Não. Não, eu diria que não, porque não é assim
Não é um saneamento completo. Não é viável você ter vários sistemas de esgotamento sanitário. Entendi. Porque a gente tinha isso quando tinha fossa nas nossas casas. Isso, mas eram é verdade. sistemas de tratamento domiciliares para residências, para casas, né? Quando você constrói um edifício de apartamento com 40 apartamentos... É outra história. É outra história. Você precisa de uma senhora fossa, né? E essa fossa tão grande assim, ela tende a ser um ponto de contaminação futuro do solo. Muito mais rapidamente do que foi na época que nas nossas casas Perfeito. havia uma fossa consumidora. Muito bem, inclusive do lençol freático. Do lençol freático. Não é? Então essa, vamos dizer assim, implantação de sistemas isolados em grande quantidade não é bom. É preciso que tenha um sistema público, porque o sistema público ele coleta o esgoto e transporta para um ponto onde vai ser feito o tratamento. A outra pergunta que vai ficar para depois do nosso intervalo é como as pessoas comuns elas interpretam, e às vezes interpretam muito mal, que saneamento é apenas a questão do esgoto, esquecem que saneamento é também um fornecimento de uma água boa. Eu queria que você falasse sobre isso logo depois do intervalo, ok? Vamos lá, gente, voltamos já.